Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Aqui é mais um vídeo do canal O Advogado de Família e hoje inaugurando aqui um formato totalmente novo de vídeos, exatamente, vlog jurídico. Meus amigos, vou começar a refletir aqui mais o dia a dia da advocacia de família, a advocacia real, a advocacia raiz, aquela advocacia que nós colocamos a mão na massa, fazendo acontecer no dia a dia. Inclusive, já quero hoje, agora, começar com vocês aqui a refletir sobre um caso concreto, um caso de altíssima complexidade, que envolve fraude à partilha, que envolve pedido de alimentos a ex-cônjuge, que envolve pedido liminar de divórcio, que envolve pedido de indisponibilidade dos bens, enfim, envolve uma série de coisas aqui em uma petição que não é nem um pouco comum na praxe jurídica, que gerou aqui mais de 30 páginas só de petição inicial, mas que foram necessárias, tá? Quando a gente diz que uma petição inicial ela é necessária, ser grande ou pequena, isso quer dizer que depende realmente do tamanho do problema, tá? E se mostrou realmente efetiva para o nosso caso. E agora, exatamente nesse momento que eu estou gravando aqui com vocês, eu analisando, acabei de imprimir, vocês viram agora, o despacho do juiz, que também na mesma pegada veio respeitando a nossa petição, veio fundamentando ponto a ponto. Então foi um bom despacho, inicialmente analisando assim, ainda friamente, foi um bom despacho, respeitoso, inclusive com a prática jurídica. 6 páginas de despacho e analisou ponto a ponto. Primeiro deles, deferindo a gratuidade de justiça para a nossa cliente, deferiu os alimentos. E aqui, pessoal, realmente é algo que foge já da regra, tá? Porque hoje em dia é muito difícil. É muito difícil nós conseguirmos alimentos de forma liminar, alimentos ao ex-cônjuge. E aqui até te leio os fundamentos da decisão dele, que eu achei bastante interessante. Veja só. Defiro liminarmente o pedido de alimentos formulado em nome próprio pela autora. Com efeito, de acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando? E aqui ele vem com os fundamentos legais, tá? Outro sim, com a promulgação da Constituição Federal de 88, foi consagrada nas relações familiares a igualdade entre homens e mulheres. É certo que a regra de igualdade não serviu para, repentinamente, igualar os direitos, mas pouco a pouco as relações familiares vão evoluindo para o patamar ideal. Hoje, até mesmo pela pressão social e econômica, em qualquer tipo de família, cabe a todos os componentes ativos a tarefa de sustento da entidade familiar. O que é uma verdade, né, meus amigos? Na atualidade, apesar de ainda existentes, são excepcionais os casos em que, enquanto um sai para trabalhar, o outro fica em casa cuidando do lar e dos filhos. Ou seja, ainda existentes, é excepcional. Desdobramento lógico dessa realidade, cada vez mais raras, são as situações em que, rompida a vida comum e desfeito o casamento / união estável, um dos cônjuges permanece com a obrigação de sustentar o outro. De regra, após a separação do casal ou dos conviventes, cada um deverá buscar por si os meios necessários para reconstruir sua vida profissional, pessoal e afetiva. Tá, concordo, 100% concordo com os argumentos aqui trazidos pelo juiz. Como exceção, casuisticamente, sobretudo em razão do dever de solidariedade, e aqui, meus amigos, o que embasa, né, essa relação de ter que pagar alimentos a um ex-cônjuge ou até mesmo a um filho maior de idade, o dever de solidariedade familiar. É isso que embasa o pedido de alimentos, né, de um ex-cônjuge, de um ex-companheiro para o outro, tá? Ou até um filho maior de idade. O dever de solidariedade familiar, tá?
No nosso caso aqui, demonstrou suficientemente a existência de obrigação alimentar em relação ao réu. Nesse sentido, a documentação acostada mostrou-se suficiente para demonstrar de pronto a plausibilidade da alegação de que a autora, atualmente com 61 anos de idade, foi casada com o réu por 37 anos, amealhando o patrimônio em comum. Ademais, e aqui entram os pontos e aqui entram as provas, tá? Ademais, deve-se destacar que, pelo que se depreende da cópia da carteira de trabalho, a autora não possui nenhuma relação formal de emprego. O que aconteceu? Nesse nosso caso aqui, pessoal, realmente, tá? A nossa cliente, a autora, 37 anos de casada, nunca trabalhou formalmente, nunca teve uma assinatura na sua carteira de trabalho, não tem formação, dedicou-se exclusivamente ao lar, casada com regime de comunhão universal de bens. Então, de fato, depois de 37 anos de casado, descobriu que o marido tinha uma segunda família há pelo menos 10 anos. Ela só descobriu isso depois de 10 anos. E mais, onde é que está o ponto nevrálgico aqui dessa situação? Ela só descobriu isso através de uma familiar dela, né, da própria nora, por intermédio dela, e foi descobrir, pessoal, nesse sentido, que o marido, ainda marido, porque ainda está casada, o cara já estava esvaziando o patrimônio familiar. Aliás, já esvaziou, tá? Já esvaziou. Então eles tinham uma propriedade, eu não posso dar maiores detalhes, até porque esse vídeo pode chegar nas pessoas, né? Tinha uma propriedade em nome dos dois, e esse marido, quando ela teve conhecimento disso, ela foi fazer a pesquisa ainda desse imóvel. É uma propriedade que eles não convivem nessa propriedade, eles não vivem nessa propriedade, por isso que ela não tinha conhecimento de como estava a situação. É uma propriedade rural, né, no interior aqui do nosso estado, do Rio Grande do Sul. E o que aconteceu? Quando foram se dar conta, ele já havia transferido toda a propriedade, que era constituída por várias matrículas, para a filha da amante dele. E por que amante? Sim, porque aqui, enquanto ele está casado, formalmente casado e não separado de fato, o que ele vive com essa segunda pessoa é um concubinato. Ou seja, ela é amante dele, jamais vai ser reconhecida como companheira. Essa segunda pessoa que ele vive, o marido aqui dela, não vai ter direitos sucessórios, direitos ameação, direitos a patrimônio constituído durante esse relacionamento. Por quê? Porque reconhecidamente um concubinato. Tá? Aqui não há de se falar em união estável. Por quê? Porque a esposa atual, que é a nossa cliente aqui do escritório, jamais teve conhecimento, não estavam separados de fato até esse momento agora que nós ingressamos com o pedido de divórcio. Daqui para frente até pode se falar, talvez, em uma relação que se inicia lá entre eles de união estável. Então o que ele fez? O que esse marido dela fez? Começou a esvaziar o patrimônio, colocou todo o patrimônio já em nome da própria filha da amante. E aí nós, em uma robusta documentação, enviamos isso ao processo. E como é que ele fez isso? Só um parênteses aqui. Doutor, mas como é que alguém consegue vender? Porque eu recebo, inclusive, de vocês aqui nos comentários algumas vezes, né? Mas como é que alguém consegue vender algo sem a assinatura do marido ou da esposa? Muito boa pergunta. Nesse caso aqui, como é que foi o modus operandi desse marido? Ele tinha, por ser empresário, né? Então a atividade econômica dele foi sempre ser empresário. Então, casados em regime da comunhão universal de bens, a gente sabe, né, o risco que isso traz para a própria esposa, ou nesse caso aqui a esposa. Ele tinha procuração com amplos poderes. A esposa otorgou procuração com amplos poderes. E pessoal, mas eu estou falando de uma pessoa aqui com pouco, digamos assim, com baixo conhecimento intelectual, né? Eu estou falando de uma pessoa que, como vocês mesmos ouviram agora há pouco, jamais teve uma assinatura em carteira de trabalho, nunca trabalhou, nunca exerceu atividade econômica. Então ela não tem conhecimento do que está realmente assinando. E outra, é o marido dela, né? 37 anos casados, é o marido. Óbvio que a pessoa assina qualquer coisa sendo para o seu esposo, não tem motivos para desconfiar. Então ela tinha lá
procurações públicas reconhecidas em cartório, tabelionatos de nota, que dava amplos poderes para esse marido alienar, comprar, né, alugar, fazer negócios, tudo em nome dos dois. Então ele não precisava da outorga marital ou outorga uxória, como o nosso Código Civil chama, para poder fazer negócios jurídicos em nome da esposa, né? Ou que precisasse da autorização da esposa. Pois bem, só que ocorre o seguinte, e onde é que entra a fraude escancarada aqui? Entra a fraude escancarada aqui. Quando esse marido alienou, transferiu as propriedades para o nome da filha da amante, as procurações que a minha cliente tinha outorgado a ele já estavam revogadas. Ela já havia revogado as procurações. Isso lá atrás, porque eles já haviam tido uma briga anterior, muito antes dela descobrir dessa segunda família. Ela já desconfiada que pudesse haver em algum momento alguma coisa nesse sentido, acabou revogando as procurações. E aí entra essa situação. 2 anos depois das procurações revogadas, ele conseguiu, no cartório da cidade, no tabelionato da cidade, fazer escritura de compra e venda, transferiu para a filha da amante os bens, e o registro de imóveis também deu aval para registrar a escritura na matrícula. Então nós temos aqui um flagrante ato de nulidade do negócio jurídico, não é nem anulabilidade. O que nós requeremos aqui no processo já é a decretação, aliás, a declaração de nulidade do ato do negócio jurídico. Por quê? Porque um ato nulo não se convalida com o tempo. Um ato nulo, ele não... ele carece, né, no seu nascimento de elementos que deem a ele qualquer coisa ali, né, qualquer ato jurídico que vá fazer com que ele seja válido. Então, desde o seu início, na sua origem, ele já é viciado, então ele não pode nunca ser validado. Então, o que acontece? Como as procurações são revogadas, estavam revogadas, aqui quem errou? O cartório, o registro de imóveis, né, e o marido que agiu em flagrante má-fé. Então, nós trouxemos isso ao processo. Pedimos a indisponibilidade dos bens. O que o juiz aqui de primeiro grau da cidade fez? Indeferiu. Aqui eu falo a verdade, pessoal. Inclusive esse nosso novo formato de vídeo vai ser para isso. Vai ser para trazer a dinâmica do dia a dia de casos de alta complexidade que envolvam fraude à partilha, que envolvam inventários, que envolvam divórcios, que envolvam guarda de crianças, tudo do universo do direito das famílias, tá? Ele indeferiu. Mas antes, deixa eu só te fechar o ponto ali dos alimentos, tá? Os alimentos foram decretados, tá? Os alimentos decretados a ela. Enquanto nós não tivermos maiores elementos sobre a questão da renda dele, porque de fato nós não tínhamos maiores provas da renda dele, o juiz fixou em 1 salário mínimo de alimentos para ela, tá? E o próprio juiz já reconhece aqui, no ponto dos alimentos, que existe aqui sim uma questão de esvaziamento patrimonial do marido, tá? Por quê? Porque foi feito várias consultas, então apurado que no ano de 2025 não foi realizada a declaração de ajuste anual de renda do réu, mas em 2024 constou a declaração de um veículo bem antigo, e um valor de R$85 mil, oriundo da venda de imóveis no município dos imóveis que foram objetos aqui da transferência ilícita, tá? Não foram declarados os rendimentos auferidos durante aquele exercício. Diante desse cenário, tenho que o acervo documental angariado dá amparo à narrativa contida na petição inicial, notadamente quanto ao esvaziamento do patrimônio em comum das partes, bem como em relação à omissão de rendimentos do réu. Ou seja, ele omite rendimentos e esvaziou o patrimônio. O juiz já se convenceu disso. Maravilha! Mesmo que o juiz, na sequência aqui, tenha indeferido o nosso pedido já de indisponibilidade das matrículas dos imóveis, né, que foram passadas para os terceiros, ele já se convenceu, ele já entendeu, a nossa tese já foi produtiva no sentido de demonstrar para ele que há esvaziamento, que houve esvaziamento do patrimônio comum,
e que ele oculta rendimentos. Então agora, durante a instrução probatória, durante o processo, a gente tem condições de reverter isso, de mostrar isso com maior profundidade. Esse aqui é apenas o despacho inicial, o despacho liminar. Todos esses pontos aqui, 6 páginas de sentença, dizem respeito a uma liminar. Há vários pedidos liminares feitos dentro de um divórcio. Tá? Então é isso. Muitas vezes vocês, inclusive, têm dúvidas, né? Doutor, mas vai demorar muito o meu processo? Pessoal, isso aqui é um despacho que realmente demorou um pouco mais por conta da complexidade do caso, cerca de mais ou menos 1 mês para sair essa decisão, mas depende também do volume de trabalho da vara. Enfim, aqui estou falando aqui da vara de Canoas, Rio Grande do Sul, que é uma comarca com bastante volume de trabalho e demorada, mas tem outros municípios muito mais rápidos, né? E também pela alta complexidade do caso. Então, isso tudo é levado em conta, né? O que mais ele indeferiu aqui? Indeferiu o nosso pedido de divórcio liminar, tá? Isso aqui eu acho um absurdo, acho uma coisa sem pé nem cabeça, tá? Já é, gente, aqui um desabafo meu, tá? Já é posição consolidadíssima, inclusive do nosso Tribunal do Rio Grande do Sul, sem falar do STJ e dos demais tribunais de justiça dos demais estados do Brasil. O divórcio é direito potestativo, ou seja, cabe apenas à parte que está requerendo exercer este direito. Não tem contraditório, não cabe exercício do contraditório aqui. Então, por que o juiz insistir em angularizar o processo? Por que o juiz dizer que a regra não virou o divórcio ser liminarmente decretado? Sim, nós já temos a doutrina majoritária dizendo que o divórcio vai ser decretado liminarmente, sim. Inclusive o novo Código Civil, tá? O novo Código Civil vai trazer isso já como disposição expressa. Eu já falei para vocês em vídeos anteriores aqui, o novo Código Civil vai sim trazer isso como regra expressa. O divórcio liminar, potestativo como regra. Então parem com isso. Vocês juízes que eventualmente verem esse vídeo, chegarem a essa discussão, parem com isso, com essa bobagem de negar o divórcio liminar, gente. Ainda mais num caso desses, o cara vem dizer que não vislumbrou urgência ou perigo de resultado útil ao processo nesse caso aqui. Pô, meu amigo, o cara esvaziou o patrimônio da esposa, tem outra família há 10 anos, tudo comprovado, inclusive o próprio juiz aqui entendeu isso e concordou com isso e quer manter as partes casadas ainda. Ainda quer manter as partes casadas. Eu fico puto da vida com esse tipo de decisão. Mas ainda assim, meus amigos, depois de ler a decisão, pensando um pouco melhor, vislumbrando aqui a questão estratégica, processual das partes, ainda assim, eu pensei o seguinte, eu não vou recorrer desse ponto aqui. Sabe por quê? Porque não vou dar de bandeja o divórcio para esse réu, até porque o réu está, olha só, mais um ponto de complexidade desse caso, o réu está em local incerto e não sabido. Nós só temos aqui um pequeno ponto de talvez ele esteja em um outro estado do Brasil aí com essas famílias, mas também não é certeza de onde ele esteja. Então, como ele já vive com outra família, ele faz negócios em nome da esposa de forma ilícita, talvez se ele já tenha o divórcio decretado, isso ajude ele ainda. Tá? Então, realmente, pensando melhor, nós não vamos ajudá-lo nesse momento. Para nossa cliente não é algo que ela precise agora ter já o divórcio decretado antes mesmo do processo ter o seu curso natural. Então, pensando melhor estrategicamente, nós não vamos insistir com a questão do divórcio ser decretado antes de ouvir o réu. Mas, falando em linhas gerais, nada do que eu falei aqui antes muda, tá? Minha opinião é essa. O divórcio potestativo tem que ser a regra. Se a pessoa pedir o divórcio, tem que ser decretado liminarmente. Não cabe contraditório. A parte ré, ela não vem ao divórcio. Quando ela vem ao processo, ela sequer pode se manifestar em relação ao pedido de divórcio. Então, por que insistir nessa bobagem de que tem que haver a angularização do feito? De que tem que ser ao menos citado? Não tem que ser citado. Ele tem que ser intimado acerca de que já está divorciado. Eu não posso imputar o ônus de que tem que aguardar a intimação ou a citação do réu
e deixar a parte autora que está requerendo o divórcio pendurada nessa situação, nesse status de casado, onde claramente, ainda mais aqui nesse caso concreto que eu estou lidando com vocês, já foi esmiuçado que não é o que a pessoa quer. Mas enfim, dito isso, meus amigos, agora esse caso avança, agora o que eu vou fazer? Eu providenciarei uma diligência pessoalmente nos cartórios desta cidade, requerendo então as escrituras públicas de compra e venda para comprovar que essas transações foram feitas com o uso dessas procurações, já que o juiz não se convenceu. Porque qual foi o argumento do juiz para negar a indisponibilidade das matrículas? Foi dizendo o seguinte: olha, realmente tem plausibilidade naquilo que a autora alegou, reconheço que as procurações foram revogadas, mas pelo que foi extraído dos autos até agora, não tem como eu dizer que não houve a concordância da própria autora nessa transação por outro instrumento, inclusive pela própria compra e venda. Isso não ficou claro. E realmente não ficou. Realmente não ficou. Nós não tínhamos tempo hábil, inclusive, para ir até a cidade, requerer essas provas. Eu não queria fazer isso, até por se tratar de uma cidade pequena, de um cartório pequeno. E eu não queria, como dizem aqui no sul, alertar os gansos. Porque se eu vou no cartório, peço essa papelada, pode daqui a pouco alguém ligar pro marido dela e dizer, ó, tem um cara aqui investigando. Então eu não quero. Então eu preferi ingressar no processo. E aí o juiz acatou nosso pedido de ofício para o registro de imóveis lá, para que eles mandem as informações. Mas antes disso eu mesmo vou lá agora. Agora que eu já tenho uma decisão liminar, o processo já começou. Para realmente mostrar isso, que não houve assinatura da esposa no instrumento de compra e venda, que foi somente o marido com o uso das procurações revogadas. Aí, meus amigos, aí cai por terra. Aí cai por terra qualquer tipo de dúvida do juiz. Vai ficar clarissimamente demonstrado que o instrumento utilizado por ele ali foram as procurações já revogadas. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado desse novo formato de vídeo, que vai ser rotina aqui no canal do YouTube. Vai ser um vídeo produzido assim quase que diariamente, porque nós temos muitos casos, inclusive esse é um dos motivos que me impede, que nos dificulta de fazer mais conteúdo aqui para o canal, o volume, graças a Deus, de processos. Mas desta forma eu vou conseguir produzir conteúdos dinâmicos, trazendo o dia a dia do escritório, o dia a dia do direito das famílias para vocês, de um formato mais dinâmico, mais direto ao ponto. E espero que vocês interajam conosco aqui nos comentários, deixem suas dúvidas. Qualquer coisa, estou 100% à disposição de vocês. Deixem um like, inscrevam-se no canal e qualquer dúvida, chamem no WhatsApp. Um grande abraço, até o próximo.